Olá, meus alunos, estamos aí para prosseguirmos com nossas aulas. Bom, vamos à aula de hoje. O livro de hoje é do historiador saudoso, por sinal, Ciro Flammarion. Mas o texto de hoje não é dele, e sim de uma historiadora, Mary Del Priore. Para além do universo acadêmico, ela participa em uma pequena intervenção na Rádio CBN chamada Um Rio de História, contando filigramas deliciosos sobre a nossa história do Brasil. Nesse texto, a historiadora aborda a história do cotidiano e da vida privada. Priori, em seus primeiros parágrafos, conduz a nossa reflexão à importância dos detalhes, que tantas vezes é relegado na busca pelo extraordinário. Somos uma sequência de gestos, e seria essa sequência de gestos que compõe o cotidiano que acaba produzindo a história. Retoricamente, apresenta algumas questões que devem orientar a nossa leitura e nossa definição acerca do cotidiano. Entre essas questões, indaga: seria a vida cotidiana universal e passível de se estender ao conjunto de uma formação social? O que entendemos normalmente por vida cotidiana? A autora afirma que a própria identificação da história cotidiana produz uma dicotomia da realidade social. Em outras palavras, poderíamos classificar a história do cotidiano a partir da eliminação do que não é. Em sua identificação, ela contrapõe o espaço da reprodução ao da repetição ou das permanências culturais. Segundo Priori, esses espaços dicotômicos também podem ser vistos como a oposição entre detentores e excluídos da história. Mas essa definição inicial dá conta da realidade? Há realmente culturas permanentes? Essa oposição é realmente tão dura e estanque? Para aprofundar as discussões, Mary Del Priore trata das transformações que ocorreram no século XVIII e que fizeram emergir no Ocidente a história da vida privada. Era um modo de vida burguês se afirmando, marcando uma separação entre espaços públicos e espaços privados, e que lentamente iriam se consagrar como espaço familiar e doméstico. Vocês devem lembrar quando estudaram a primeira Revolução Industrial, naquele momento em que se passa da produção doméstica para a produção fabril. O espaço de produção já não era a casa, mas um espaço específico, a fábrica, por isso, produção fabril. Com isso, a casa já não é o espaço de produtores, aprendizes e familiares. Agora é um espaço reservado. É desse momento que a autora trata. A arquitetura e disposição dos cômodos das casas passa por transformações. Afinal, o visitante já não tem livre acesso aos quartos, que estão nos fundos. Poderíamos dizer que a sala é uma espécie de portal para receber a visita, que já não tem livre acesso aos quartos. É com base nessa análise que Del Priore aponta o século XVIII como o século da invenção do cotidiano. Tratando da historicidade do cotidiano, a autora usa o Jacques Le Goff quando diferencia os historiadores do século XVIII, que escreveram sobre o cotidiano, em relação aos historiadores contemporâneos que escrevem sobre esse tema. Segundo ela, a diferença estaria no fato de que, enquanto os nossos historiadores se preocupam em entender a sociedade em que vivemos, considerando esse conhecimento relevante para a história, os autores setecentistas preferiam se debruçarem sobre os cotidianos de povos diferentes, selvagens, distantes, tematicamente e temporalmente. Além disso, tratavam sua pesquisa de forma anedótica, como forma de divertimento. Ainda a partir de Le Goff, o texto discute a definição de história do cotidiano. Nessa direção, Le Goff aponta que a história do cotidiano seria resultado do cruzamento de alguns dos novos interesses da história. Esses interesses estariam ligados a uma negação da história ranquiana e o interesse do historiador pela cultura material, que, segundo ele, havia sido fomentado pelo uso da arqueologia. Para Le Goff, foi Fernando Braudel que teria exercido de fato o papel de retirar a história do cotidiano do campo do anedótico. E aqui é feita alusão a uma das mais importantes obras de Braudel, ao discutir a história da longa duração, que foi publicada na Revista dos Análises em 1967, ano em que nasci. Braudel insistia na afirmação de que os códigos alimentares e de vestuário
seriam mais determinantes na vida dos grupos do que as instituições políticas ou as regras jurídicas e administrativas. O ponto central de diferenciação em relação ao século XVIII é sintetizado em sua insistência de que se fizesse dessa história do cotidiano uma história-problema e não uma história descritiva. Mas, como já é de se esperar, a conceituação inovadora de Braudel não escapou de críticas. A subjetividade conceitual do autor incomodava alguns. Por exemplo, o arqueólogo italiano Andrea Garandini, que criticava Braudel em relação à sua definição de civilização material, que havia sido criada a partir de metáforas. Braudel não para de usar metáforas para nos convencer da importância da civilização material. Para Braudel, a vida material é como o andar inferior de uma construção, cujo andar superior é construído pela economia. As massas ganham espaço nessa história do cotidiano pregada por Braudel. Para ele, a história do cotidiano que deve ser estudada deve ser a história da maioria, das massas. Outro importante historiador apontado por Mary Del Priore é George Duby. Para ela, foi Duby o responsável por condensar, amarrar as características de uma história do cotidiano e da vida privada. Nesse ponto, Duby define a vida privada como o espaço dos segredos, da imunidade, da proteção. Em outras palavras, o espaço em que podemos abaixar a guarda, que está sempre levantada no espaço público. A autora inicia um estudo da trajetória do conceito de história do cotidiano e de sua prática, chegando a relembrar as descrições de Heródoto sobre os costumes dos lídios, dos persas e dos egípcios. Passando pelo século XVIII e pela obra de Michelet no século XIX, Del Priore aponta para uma nova abordagem com as análises, para quem a história do cotidiano e da vida privada são essencialmente uma maneira de abordar a história econômica e social. Por isso, o estudo do habitual deve se preocupar com um habitual orientado pela análise dos equilíbrios econômicos e sociais. Quando abordado como história-problema e não como história-descrição, fica claro que os problemas apontados pelo cotidiano são importantes e que a história não pode ser considerada apenas a partir dos grandes acontecimentos. A construção histórica é gerada, forjada no dia a dia, a partir de atores aparentemente invisíveis, mas importantes. Sabe por quê? Porque são a maioria. Fica evidente ao longo do texto a ênfase no aspecto da maioria e sua importância na história do cotidiano. A complexidade na análise da história do cotidiano e da vida privada não pode ficar restrita a uma disputa entre detentores e excluídos. Essa configuração seria possível de ser observada no andar de cima, para usar a metáfora de Braudel. No subsolo, essas disputas são orientadas por relações de trocas muito mais imperceptíveis e fluidas, que fazem dos grupos atores da história, promotores de mudanças. Mais uma vez, é bom lembrar da ênfase dada à maioria. Notem que aqui maioria se refere a um aspecto mais quantitativo do que qualitativo. Não se trata de uma visão de maioria no que tange à voz política, pois isso estaria relacionado ao andar de cima. Outro ponto importante na análise da história do cotidiano e da vida privada é o movimento. Não dá para pensar em uma história da vida privada como uma fotografia a ser estudada, pois até o que aparentemente parece parado está em movimento. As múltiplas relações, posições e deslocamentos dos corpos, dos discursos, provocam constantes mudanças, mesmo que imperceptíveis no andar de cima. Mas haveria alguma preocupação da história do cotidiano e da vida privada com as realidades políticas e com as temporalidades? Nesse ponto, Del Priore recorre a Michel de Certeau. Para o autor francês, ocorre um constante movimento de micro-resistências que provocam consequências promotoras de mudanças. Isso entre as pessoas comuns. Para ele, os mais fracos parecem submeterem-se ao poder, mas inventam novas formas de metaforizar a ordem dominante,
fazendo suas leis e representações funcionarem sobre outro registro. Ficou complicado? Vamos tentar facilitar com um exemplo. A imposição de Nossa Senhora a indígenas da América promove aparente aceitação. Mas por parte dos índios, há uma associação desse divino europeu com elementos da cultura pretérita deles próprios. Concluindo, a história do cotidiano é a história dos detalhes, daquilo que parece invisível, mas, conforme afirma a autora, é a história dos pequenos prazeres, dos dramas abafados, do banal e do insignificante. Mas nessa aparente miudeza há uma imensidão, que, como finaliza a autora, a história se faz e se reconcilia consigo mesmo. Ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha contribuído para uma leitura mais proveitosa do texto. Aproveitem as caixas de comentários desse vídeo e escreva suas interpretações, suas dúvidas e sinta-se à vontade, inclusive, para comentar os comentários dos colegas. Quem sabe não podemos reproduzir aqui um pouco do clima da sala de aula. Ok, gente? Um grande abraço.